Quero dar as boas-vindas aos irmãos que estão conosco, alguns visitantes, sejam muito bem-vindos em nome de Jesus. Quero dar as boas-vindas a você que está nos assistindo pela live. Este é o culto das 7 horas. O culto das 7 horas é transmitido àquelas pessoas que não podem estar na igreja. Muitos estão adoecidos, adoentados, né? Outros estão com a idade já avançada. Algumas pessoas simplesmente não podem vir, alguns estão muito longe, então a eles é dada esta oportunidade de assistir através da live. Eu acho interessante que algumas pessoas assistem pela live, mesmo depois de ter vindo aqui, né, no culto das 5, no culto das 6, e assistem o culto das 7 também. Sede da palavra de Deus, e sempre a palavra de Deus nos fala alguma coisa diferente. Sejam então muito bem-vindos todos vocês. Quero convidá-los então a adorar ao nosso Deus, a nos colocarmos diante dele inteiramente. A palavra hoje do culto é isso, né? Se colocar diante de Deus com integridade, inteiramente, adorando a Deus com todo o nosso ser. Então vamos agradecer por essa oportunidade e vamos falar com o nosso Deus que dele é o nosso culto, não só hoje, mas para todo sempre. Deus querido, nós estamos na tua presença, agradecidos, meu Senhor, por esta oportunidade. Quantas pessoas não podem estar na tua casa, quantas pessoas não desejam estar na tua casa, mas nós podemos reunir um grupo ainda pequeno, de acordo com as normas da saúde pública, para que não haja problemas de contágio de doenças, mas ainda assim em número reduzido, ainda assim com vários cultos durante o dia, nós podemos ver o teu povo, conversar com eles, nós podemos interceder por eles, ó Deus, sabendo e vendo como estão. Te louvamos por essa oportunidade que tu nos dás de adorarmos juntos na tua casa, como teus filhos. Te louvamos pela oportunidade que outros têm de assistir pela tecnologia, pela live, o culto da nossa igreja nesta noite. Que o Senhor fale aos nossos corações, é o nosso desejo. Que o Senhor nos alimente com a tua palavra, é o nosso desejo. Nós te oramos assim, agradecidos, adorando o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Quero convidá-los a entoarmos um cântico ao nosso Deus. Vamos adorar ao Senhor também, musicalmente. O nosso grupo de louvor estará nos conduzindo nesse instante. Lá em Isaías, capítulo 43, a partir do primeiro versículo, diz assim: Mas agora, povo de Israel, o Senhor Deus que o criou diz: Não tenha medo, pois eu o salvarei. Eu o chamei pelo seu nome e você é meu. Quando você atravessar águas profundas, eu estarei ao seu lado e você não se afogará. Quando passar pelo meio do fogo, as chamas não queimarão, pois eu sou o Senhor, seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Esse é o nosso Deus, que cobre-nos com sua mão santa e poderosa, que fala que quando nós passarmos pelas águas, nós não nos afogaremos. Quando nós passarmos pelo fogo, não seremos queimados. Quando nós tivermos qualquer adversidade, Ele estará conosco. Amém? Vamos adorar ao Senhor.
Quero convidá-los para a leitura devocional do Salmo número 26. Salmo número 26. Apelo do justo. Este é um salmo difícil, queridos. É um salmo que eu não sei se posso aconselhar todos vocês a ler. Não sei. Depende agora de cada um olhando seu próprio coração, sua própria vida, né? Ver se está em condições ou não de ler conosco o Salmo 26. Salmo de Davi. Vamos ver juntos? Diz assim a palavra de Deus: Faze-me justiça, Senhor, pois tenho andado na minha integridade e confio no Senhor sem vacilar. Examina-me, Senhor, e prova-me, sonda-me o coração e os pensamentos, pois a tua benignidade tenho perante os olhos e tenho andado na tua verdade. Não me tenho assentado com os homens falsos e com os dissimuladores não me associo. Aborreço a súcia dos malfeitores e com os ímpios não me assento. Lavo as mãos da inocência e assim andarei, Senhor, ao redor do teu altar, para entoar com voz alta os louvores e proclamar as tuas maravilhas todas. Eu amo, Senhor, a habitação de tua casa e o lugar onde a tua glória assiste. Não colhas a minha alma com a dos pecadores, nem a minha vida com a dos homens sanguinários, em cujas mãos há crimes e cuja destra está cheia de subornos. Quanto a mim, porém, ando na minha integridade. Livra-me e tem compaixão de mim. O meu pé está firme em terreno plano. Nas congregações bendirei o Senhor. Amém. Salmo forte, muito perigoso. Quando Davi se coloca diante de Deus e diz: Senhor, o Senhor me conhece, o Senhor sabe que eu sou justo, o Senhor sabe que eu tenho andado na minha integridade, eu tenho andado de maneira honesta. Então faze-me justiça. Eu acho que o que está acontecendo comigo pode acontecer melhor. Eu posso me dar melhor nesta vida, porque eu sou um cara direito, eu sou um cara honesto. Então o Senhor olha, o Senhor me julga, e se o Senhor olhar e ver que eu realmente sou um cara honesto, então o Senhor faz o que o Senhor achar que deve. Olha, dizer isso a Deus é um negócio muito perigoso, né? Muito perigoso. Se colocar diante de Deus nessa condição, o Senhor pode julgar, pode me olhar e pode ver, o Senhor sabe quem eu sou. E ele depois diz, né, que é porque é assim, é porque ele se vê assim, é porque ele tem certeza de que ele é assim, é que ele vai estar ao redor do altar e cantar com voz alta os louvores. Então, adorar a Deus não é para qualquer um, cantar é para qualquer um. Vir à igreja, levantar a sua voz e cantar é para qualquer pessoa. Agora, adorar a Deus não é para qualquer um. É preciso ter a alma íntegra, é preciso estarmos por completo diante do nosso Deus. Integridade quer dizer isso, inteireza, não está faltando nenhum pedaço. Toda a nossa vida está diante do altar de Deus e fazemos aquilo que Deus se agrada em todas as áreas da nossa vida. É muito difícil isso. A Bíblia nos apela, nos exorta a tentarmos, a seguirmos este caminho. E como eu sei da dificuldade, e eu tenho medo quando leio este salmo, tenho medo, eu pessoalmente eu tenho medo, e é natural que os irmãos também, ao lerem um salmo como esse, faze-me justiça, Senhor, pois tenho andado na minha integridade, confio no Senhor sem vacilar. É perigoso um negócio desse, né? E eu me coloco diante de Deus sempre pedindo perdão ao Senhor pela minha incapacidade, pela minha fraqueza. E eu quero convidar os irmãos a se colocarem assim diante de Deus. Que Deus nos oriente, nos conceda andar nessa integridade, por amor do seu nome. Vamos orar? Obrigado, Senhor, porque estamos na tua casa como teus filhos, sabedores que a tua misericórdia é estendida sobre nós. Estamos humildemente, Senhor, na tua presença para te suplicar que o Senhor seja conosco, que o seu olhar perdoador esteja sobre nós, e que a nossa fraqueza, a nossa falta de condições de estarmos inteiramente na tua presença, que isso, ó Deus, nos seja perdoado, mas que sejamos também fortalecidos
para que assim seja a nossa vida. Guarda, Senhor, cada um do teu povo, guarda cada uma de nossas almas e juntamente com elas guarda as nossas famílias, Senhor. Nos ensine a viver com integridade na tua presença. Nós te oramos assim, agradecidos, em nome de Jesus. Amém? Muito bem. Se nós oramos, se nós estamos diante de Deus nessa integridade, com sinceridade e honestidade de coração, então nós podemos fazer o que o salmista disse, né? Que é andar em volta do altar cantando com voz alta. Todo mundo pode ouvir e ninguém vai dizer: ah lá, está vendo lá a vida dele, como é que é? Ele está cantando lá na igreja. Ninguém vai dizer isso, porque nós estamos com o nosso coração purificado diante de Deus. Então quero convidar os irmãos a louvarmos e adorarmos a Deus desse jeito, em voz alta, diante do altar. Nosso grupo de louvor. Vamos continuar adorando o Senhor. Quero deixar você bem à vontade, se quiser ficar em pé, se quiser ficar sentado. Eu gosto muito desse louvor que ele fala: Deus é Deus, não importa a situação, se a porta se abre, se ela se fecha, e que nós o adoramos não por aquilo que ele faz, mas por quem ele é. Ele é o nosso Salvador, nosso Libertador. Ele é o nosso Deus. Adore o Senhor junto conosco neste momento, neste louvor, dizendo que Deus é Deus. Não importa qual seja a resposta, não importa o que Ele faça, Ele continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Ele venceu.
nossa confiança, a nossa esperança está no nosso Deus, porque Ele é a nossa luz, a nossa salvação. A quem temerei? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém? Se ao teu lado estou, seguro em
irmãos podem se sentar. Esse é um culto de adoração, né? Hoje estávamos conversando, eu e alguns dos irmãos, encontramos uma pessoa que ela estava dando nomes aos cultos, né? Que ela ia, culto de libertação, culto de evangelização, e nós estávamos dizendo que culto é culto. Você vai cultuar a Deus, então você vai adorar a Deus. Você não vai pegar nada daquele culto, você vai levar para aquele culto. Você vai levar a sua vida, você vai levar a sua canção, você vai levar a sua atenção, vai levar a sua adoração e vai ofertar tudo isso a Deus. Isso é culto, né? E é interessante que as pessoas, ao longo dos séculos, têm criado maneiras novas de adorar a Deus, de prestar cultos. Cada um presta culto da maneira que acha melhor. Cada um monta o seu culto da maneira que acha que deve ser. De tal maneira que muita gente às vezes se aborrece na igreja onde está, e uma vez aborrecido, levanta no dia seguinte e diz assim: acordei pastor, ou acordei pastora. Procura um terreno baldio, monta uma igreja e começa uma carreira eclesiástica, baseado, sabe Deus em quê? É baseado muitas vezes no seu gosto pessoal, na maneira como prefere se dirigir a Deus. Entretanto, Deus tem a maneira correta, como Ele deseja que nós nos encontremos com Ele, a maneira correta como nós devemos cultuar a Deus. Não cultuamos a Deus da maneira que nós queremos, cultuamos a Deus da maneira que Ele deseja ser cultuado. A respeito disso, quero ler uma passagem bíblica com os irmãos, que está registrada em Atos dos Apóstolos, também conhecido como Atos do Espírito Santo, capítulo 5. Atos, capítulo 5. Muito bem, antes de lermos o capítulo 5, então, vamos entender o contexto onde essas palavras serão ditas. O capítulo 4 de Atos é uma história da igreja, como é que a igreja se firmou, como é que a igreja se montou, como é que Deus operava na igreja nos primeiros tempos. E o capítulo 4 vem nos ensinando sobre essas coisas, como é que Pedro e João se comportaram diante do Sinédrio, e mais para a final do capítulo 4, vai nos falar da igreja que vivia em oração, como é que a igreja se reunia para orar, os motivos que levavam a igreja a orar. Finalmente fala sobre a comunidade cristã, como é que viviam os cristãos de antigamente. Uma comunidade muito perseguida, havia muitas pessoas em dificuldades extremas, e então aqueles que possuíam alguma coisa vendiam as suas posses e traziam parte ou tudo, e colocavam nos pés dos apóstolos, para que eles distribuíssem entre os membros da igreja, entre os seguidores de Jesus, que passavam maior dificuldade. Dentre essas pessoas que se apresentavam diante dos apóstolos com bens ou com o fruto daquilo que haviam vendido para a manutenção do trabalho, uma pessoa se destaca, José, também chamado de Barnabé. Barnabé é aquele de quem a gente canta muito, né? A canção Barnabé. E Barnabé fez uma coisa que foi digna de nota, foi digna de ser registrada na Escritura Sagrada. Ele vendeu a sua propriedade e ele pegou o dinheiro todo, integralmente, e trouxe e colocou diante dos apóstolos para ser distribuído à medida que cada um tinha necessidade. Muito bem, essa parte do texto onde Barnabé se coloca diante dos apóstolos, nós vamos ler, são os 2 últimos versículos do capítulo 4, e vamos entrar a leitura do capítulo 5 até o versículo 11. Diz assim: José,
a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho da exortação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo-o, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas, em acordo com a sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando-o, porventura, não seria teu? E vendido, não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração esse desígnio? Não mentistes aos homens, mas a Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e, levando-o, o sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro dirigiu-se a ela e perguntou-lhe: Dize-me, vendeste, portanto, aquela terra? Ela respondeu: Sim, portanto. Tornou-lhe Pedro: Por que entrastes em acordo para tentar o Espírito Santo, Senhor? Eis aí a porta aos pés dos que sepultaram o teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta, e levando-a, sepultaram-na junto do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia destes acontecimentos. Amém. Deus querido, fala aos nossos corações nesta noite. Queremos ter a certeza que é a Tua voz que fala conosco, nos exortando, nos consolando, nos ensinando a sermos melhores cidadãos da terra e dos céus. Fala conosco, a Deus, te suplicamos em nome de Jesus. Amém. Não deu jeito. Havia um homem naquela comunidade chamado Barnabé. Este homem fez uma coisa que Deus colocou no seu coração. Deus colocou na mente dele algo que ele ia fazer e que seria útil à comunidade. Ele vendeu o seu campo, não sabemos se era o único que ele tinha, mas ele vendeu o seu campo, vendeu o seu terreno, trouxe o valor total e entregou aos pés dos apóstolos. É o que a Bíblia registra, nós lemos isso no finalzinho do capítulo 4. Muito bem, eu imagino a fama que deve ter corrido de Ananias por conta disso. Quantas pessoas devem ter dito: que santo homem de Deus, que homem desprendido, que beleza, quem dera se fossem todos assim, uma pessoa digna de exemplo. A Bíblia não registra, mas nós imaginamos o que deve ter sido dito de Ananias, de Barnabé, que deve ter, como ele deve ter sido elogiado pela comunidade. E aí surge um homem, Ananias, que também faz parte daquela comunidade. Ele fala: não dá. O Barnabé não pode ser mais elogiado do que eu. Ele não pode ser mais apreciado, mais amado pela congregação do que eu. Não. Elogiou a ele, tem que elogiar a mim também. Eu sou tal. Ele revela uma prepotência de coração que chega a ser arrepiante. Ele não permite, ele não admite que Deus tenha um ministério para um e não tenha para ele. Ele não admite que a congregação reconheça a santidade de uma pessoa e não reconheça a dele. Para ele é inconcebível que a comunidade perceba a generosidade de alguém e não perceba a generosidade dele. Ele não pode ficar para trás, ele não pode ser o segundo. Então ele começa pelo mesmo caminho, ele entra em acordo com sua mulher, ele vai lá e vende o campo. Só que ele não traz tudo, ele guarda uma parte e traz uma parte e coloca aos pés dos apóstolos. E ele diz que ali está o valor todo. Ele quer parecer bonzinho, mas ele não é bonzinho. Ele quer parecer honesto, mas ele não é honesto. Ele quer parecer um homem de Deus, mas ele não é um homem de Deus. Quero então conversar com os irmãos nesta noite sobre este tema arrepiante. Parece até um circo de horrores, né? Ananias e Safira ainda vivem
entre nós. Oh, sim, mas não aqui em Conservatória, né? Aqui não, nessa igreja aqui não. Aqui nós não temos nenhum Ananias, aqui nós não temos nenhuma Safira. Pelo menos eu olho em volta e não percebo, não digo que eu disse isso a respeito de ninguém, né? Estamos falando o que a Bíblia está nos dizendo. Nós dissemos a vocês que as pessoas estão inventando maneiras de adorar a Deus. Ora, Ananias e Safira também inventaram um jeito mentiroso, um jeito enganoso de adorar a Deus. E essa maneira que eles inventaram tem atravessado os tempos. Muita gente tem bebido dessa fonte e tem adorado a Deus do mesmo jeito que Ananias e Safira, apenas como parecer. Todo mundo olha e diz: puxa, que legal, que crente abençoado. É nada, mentiroso, é fake. Que homem de Deus, é fake. Que pessoa, a igreja não conseguiria viver sem fulano, sem ciclano, sem beltrano. Tudo fake, tudo mentira, tudo falso. Porque as pessoas olham esse texto e pensam que a Bíblia está falando de dinheiro, mas isso não tem nada a ver com dinheiro, queridos. Dinheiro é secundário, terciário, quaternário aqui. Dinheiro não tem nada a ver com o principal. O que a Bíblia está falando aqui é de uma pessoa que tenta mentir ao Espírito Santo, é de uma pessoa que tenta parecer para a igreja uma coisa que ela não é, uma pessoa que mente para a igreja achando que está mentindo para Deus, uma pessoa que tem prepotência o suficiente para achar que é melhor do que um ou que outro, e que portanto esse ou aquele não pode receber um elogio sem que ele também tenha recebido. É disso que a Bíblia está falando. O dinheiro é uma maneira que o Espírito Santo arrumou, um jeito que o Espírito Santo arrumou para nos trazer essa verdade. Mas veja, Ananias e Safira não vivem entre nós. Quantas pessoas, e eu não posso dizer quem, é claro, né? Mas quantas pessoas tem, por exemplo, aí um rendimento X, R$1.000, por exemplo, né? E trazem R$50, colocam no envelope, ou R$60 ou R$80, colocam no envelope e dizem: este é o meu dízimo. E não é. Ananias e Safira. Mas isso não é aplicável só ao dinheiro, queridos. Quantas vezes Deus requer de uma pessoa, através da igreja, através do serviço da igreja, fazer alguma coisa, e a pessoa diz: eu não tenho tempo. Mas tem tempo, apenas diz que não tem. Quer parecer uma pessoa muito ocupada, quer parecer que quando vem à igreja é com todo o tempo disponível que tem, mas não é. Conheci um caso há algum tempo atrás, né, de um diácono que veio conversar comigo. Ele estava revoltado, foi logo após a escola dominical, e ele disse: pastor, novamente o senhor perguntou quem tinha estudado, e a irmã fulana, ela disse que não estuda porque não tem tempo para isso, e ela todo domingo diz isso. O senhor faz a mesma pergunta: quem estudou a lição? E ela sempre diz: não tenho tempo para isso. Só que eu passo na porta dela todo dia para o meu serviço, e eu sou amigo dos filhos dela, e eu entro lá todo dia, e eu vejo, ela passa a tarde inteirinha deitada no sofá vendo novela, todo dia, o dia inteiro. E quando o senhor pergunta quem estudou, ela diz: não tenho tempo. Isso é mentira, pastor, só tem que fazer alguma coisa. Eu disse: meu irmão, Deus sabe o que vai fazer, Deus fará e sabe o que vai fazer. Não compete a mim ir lá julgar, pegar pelo pescoço, obrigar a estudar, nada disso. Mas não é mentira? É mentira. É a escola de Ananias e Safira aplicada ao tempo que a pessoa diz que não pode dar a Deus, mas pode. Fica em casa vendo novela, trabalhando em outras coisas, viajando, indo para estádios ver o jogo, cada um faz o que quer. Mas vejam só, Pedro falou com Ananias: o terreno era teu, você não precisava ter vendido o terreno, é teu, não é pecado não vender o terreno, é teu, fica para você, pecado nenhum. Quer vender o terreno? Vende o terreno. Quer ficar com o dinheiro todo? Pode ficar com o dinheiro todo, não é pecado ficar com o dinheiro todo, pode ficar, o dinheiro é seu, não tem nenhum problema. Quer trazer a metade para cá? Pode trazer a metade, uma parte, e é só dizer: eu trouxe uma parte, não tem nenhum problema, isso não é problema. Qual é o problema? É a mentira, é trazer uma parte e dizer que trouxe todo, é dar um tempinho para Deus e dizer que está dando o tempo todo.
é fazer um servicinho de nada e dizer que está fazendo tudo o que pode, quando pode fazer muito mais. Essa mentira é que Deus não perdoa. E Ananias e Safira estão vivos aí no meio da igreja, não só desta igreja, de qualquer igreja que você for ver, hoje em dia no meio da cristandade. Ananias e Safira estão por aí como fantasmas. O espírito de Ananias, o espírito de Safira, o espírito da mentira. E Pedro disse claramente: foi Satanás quem botou isso no teu coração. Nós lemos isso aqui no texto. Olha o que Pedro falou com Ananias, que Satanás colocou no coração dele. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisse ao Espírito Santo? Que isso é coisa do diabo. Tem crente vivendo hoje na igreja uma falsidade demoníaca, quando o que Deus quer de nós, lembra do salmo que nós lemos? Senhor, faz-me justiça, porque tenho vivido na minha integridade. Deus quer a nossa honestidade, Deus quer a nossa integridade, sem faltar nenhum pedaço. Deus quer o comando da nossa vida por inteiro, da nossa vida sentimental, da nossa vida familiar, da nossa vida profissional, da nossa vida espiritual, da nossa vida moral, da nossa vida social. Deus é quem vai determinar quem são os nossos amigos, quais são os lugares onde a gente pode frequentar, onde deve frequentar, ou se vai a algum lugar numa situação extrema e cumpre algum propósito e volta. Deus é quem determina. Deus quer o nosso culto íntegro, total, completo. Não podemos mentir ao Espírito Santo. Com Deus não se brinca, Deus não se deixa enganar. Mas lendo esse texto, há algo que me apavora muito mais do que o que aconteceu com Ananias e Safira. Me apavora muito mais do que este homem olhar para Barnabé e querer ter a honra que Barnabé teve. Muito mais do que este homem olhando para Barnabé e desejando receber o elogio que Barnabé recebeu. Talvez imaginando que Barnabé, de Chipre, um homem que não era nem judeu por nascimento, não podia ter as mesmas honras. Quem é esse cara para ter essas honras todas e eu não? Não é isso que me assusta em Ananias e Safira, não é o fato deles terem morrido que me assusta. O que me assusta, queridos, é o versículo 11 que nós lemos, que diz assim: sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia destes acontecimentos. Isso é que me apavora. Todo mundo que ouvia isso criava neles um temor de Deus. Gente, não podemos mentir para Deus, não, temos que viver um evangelho honesto. Cada um que ouvia se enchia de temor de Deus. E hoje em dia todo mundo ouve e ninguém tem temor de Deus. Ouvindo essas palavras, ainda tem cristãos que resolvem continuar na mesma escola de Ananias e Safira, continuam desejosos de adorar a Deus do mesmo jeito que Ananias e Safira, ainda ouvem o demônio falar em seus ouvidos que deve enganar a igreja nas mais variadas circunstâncias. Você não vai? Não posso ir. Claro que pode ir. Por que não diz assim: eu não quero? Não vou porque eu não quero, mas não mente: eu não posso ir, eu estou muito ocupado, eu não tenho finanças para isso, eu não tenho bens para aquilo, eu não sei fazer esse tipo de serviço, mentindo para Deus. Ananias e Safira, sai dessa lama, jacaré, sai dessa vai. O que Deus quer de nós é honestidade, e me apavora saber que muita gente ouve essa história, mas não tem temor de Deus, como a igreja tinha. Não cria neles a ânsia de adorar a Deus na inteireza de seus corações, na integridade dos seus corações, de maneira honesta, que é o que Deus requer de nós. Para prestarmos um culto a Deus, nós lemos no Salmo, né? O Salmo que nós lemos, o Salmo faz parte do culto, né? A leitura do Salmo, os cânticos fazem parte do culto, é Deus falando conosco.
E o salmista dizia que por ser um homem justo, por ser íntegro, por se apresentar assim diante de Deus, ele estaria o que? Andando em volta do altar, cantando em voz alta louvores a Deus. Esses são os louvores que Deus recebe daqueles que são honestos no seu louvor, são íntegros na sua vida, porque senão seremos apenas cantores. A pessoa pode vir à igreja e cantar, elevar a sua voz e cantar com uma voz linda, maviosa, gostosa, e todo mundo dizer: oh, que maravilha. Pode ser um excelente instrumentista, tocar ali um teclado, um violão, uma bateria que hoje está com uma unção especial, não sei o que houve ali, mas a bateria hoje está com uma unção especial. Pode ser um excelente baterista, pode ser um excelente cantor, e não estar adorando a Deus. Deus pode não estar recebendo isso. E por que Deus não está recebendo isso? Porque não existe honestidade nessa vida cristã. E Deus hoje me trouxe aqui, e trouxe você aqui, para dizer a você que Deus recebe todo culto que é entregue a Ele com honestidade, com inteireza, e que tentar enganar a comunidade, tentar enganar o pastor, tentar enganar o conselho, isso é conselho maligno, é o diabo que está sussurrando no seu ouvido, e a pessoa ouve isso, e entra para a escola de Ananias e Safira, é tomado, invadido pelo espírito de Ananias e Safira, e pensa que está se dando bem, mas o caminho é caminho de morte, termina em morte. Não há outro jeito. Quem envereda por esse caminho não tem outra solução, caminho de morte. E o pior é que Ananias, ao fazer isso, e ao falar com sua mulher para fazer isso, ele não apenas se envolveu, mas ele envolveu a sua esposa também. Ele não apenas se deu mal, mas a sua família se deu mal junto com ele. Olha como é um efeito dominó. Então, muita responsabilidade, principalmente aos chefes de família, porque caminhos nós estamos, como sacerdotes do nosso lar, porque caminhos nós estamos levando as nossas famílias. Apocalipse registra que um dia nós vamos ouvir a trombeta chamar o nosso nome, um nome que nós ainda não conhecemos, mas que está escrito numa pedra branca, em algum lugar, não sabemos aonde. Apocalipse registra essa história. E aí, quando a trombeta soar, nós vamos ouvir o nosso nome e vamos subir para estar com Deus na glória. Já pensou se quando a trombeta toca, o nome que você ouve te chamando é Ananias, ou então ô Safira, sobe aí, já pensou? Gente, em nome de Jesus, isso não, tudo menos isso. E o que eu peço a Deus, como pastor desta igreja, peço a Deus por mim, por vocês, ovelhas daqui, por você que está assistindo a nossa live nesta noite, o que eu peço a Deus com muita gana, com muita sinceridade, com choro, é que esse não seja o destino final de nenhum de vocês, nem dos nós, ouvirmos na trombeta o nosso nome como Ananias ou como Safira. Queremos estar na glória dos céus, queremos estar com o Senhor nos ares, queremos estar glorificando para todo sempre o autor e consumador da nossa fé. Queremos estar diante de Deus, adorando perfeitamente. Mas para isso, o nosso culto tem que ser íntegro a partir de agora. A nossa vida tem que ser íntegra a partir de agora. Podemos nos esconder de qualquer pessoa, mas não podemos mentir ao Espírito Santo. Eu quero convidar vocês então a esta reflexão, a olharmos para Jesus e dizer: Senhor, eu quero te louvar, eu quero te engrandecer com inteireza. Eu sou pecador mesmo, eu vacilei, eu pequei, não boto a culpa em ninguém, eu pequei, minha culpa. Por mais que alguém tenha me induzido, é minha culpa. Por mais que eu tenha ouvido de alguém, é minha culpa, eu é que fiz, e eu não podia ter feito, e eu quero o seu perdão. Eu quero que o Senhor me ajude a abandonar o pecadinho de estimação, que eu não consigo me livrar dele todo dia. Quero que o Senhor me ajude a me livrar disso, me perdoe os cometidos, me ajude a me livrar disso, para que eu esteja inteiro em tuas mãos. Uma professora inteira nas mãos de Deus, um pedreiro inteiro nas mãos de Deus, um funcionário de uma firma qualquer inteiro nas mãos de Deus. Deus comandando todos os aspectos da nossa vida espiritual,
nossa vida moral, nossa vida sentimental, nossa vida familiar, inteiros, honestos. Sou de Jesus e Jesus é meu. Que nós possamos nos encontrar felizes na glória, louvando ao nosso Deus, sabendo que nós todos fazemos parte daquela semente santa que, uma vez plantada no nosso coração, nos levou a estar na glória com o nosso Deus, com o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém? Amém. Vamos orar mais uma vez. Quero convidá-los a ficarem de pé. Meus queridos, estamos encerrando o nosso culto desta noite. Tua palavra que foi lida, Tua palavra que foi explanada aos nossos corações, Tua palavra, ó Deus, que nos magoa, que muitas vezes bate em nossa vida como um chicote, como uma vara de espinhos, ó Deus, mas certamente é para nos corrigir do caminho errado, do caminho tortuoso, e nos conduzir a uma vereda reta que leva aos céus da glória. Nós te louvamos porque a Tua palavra é sempre viva e eficaz, faz efeito nas nossas vidas. Muito obrigado, porque o Senhor ainda fala conosco, o Senhor ainda espera em nós, porque nós podemos contar com a Tua bondade, com a Tua benevolência, com a Tua misericórdia. Leva-nos, ó Deus, para os nossos lares, livres de qualquer situação difícil, que possamos lá chegando ter a certeza de que é o Senhor que está nos conduzindo. Instrui-nos, ó Deus, dá-nos coragem, força, vigor suficiente para nos apresentarmos diante de Ti de maneira íntegra e honesta, porque é isso que o Senhor requer de cada um de nós. Entregamos e consagramos as nossas vidas a Ti e a Ti somente, em nome de Jesus. Amém? Que a graça salvadora do Senhor Jesus, o grande, infindo, insondável amor de Deus, nosso Pai, que a comunhão, as doces consolações e a direção do Espírito Santo sejam com cada um de vós, povo de Deus, e com todos aqueles que ouvem a palavra de salvação, agora e eternamente. Amém? Ide em paz, Deus nos abençoe. Você que está nos assistindo, fique em paz também, Deus esteja com você, com a sua família, que nós todos sejamos encontrados nos céus, sem nenhum risco de sermos chamados pela trombeta, pelo apelido ou pelo nome de Ananias ou de Safira. Que isso esteja afastado de nós. Seja o nosso culto verdadeiro para todo sempre. Amém. Deus te abençoe.